Muito bem, irmãos. Quando eu falo muito bem, irmãos, é a hora que a palavra vai começar, tá bom? Nós vamos falar sobre o tema proibida a entrada de pessoas perfeitas. Você possivelmente viu ali na nossa quadra, na entrada nós colocamos o banner com essa frase: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Há uma intenção nisso que nós colocamos ali. Eu também publiquei nas redes sociais sobre esse tema, essas que eu iria ministrar hoje aqui, proibida a entrada de pessoas perfeitas. E depois eu quero te convidar, se você se identificar com aquilo que nós vamos tratar aqui da parte de Deus, que no final você possa ir até ali nosso banner, tirar a sua foto, fazer a sua publicação e dizer: olha, se você não é perfeito, essa igreja ela está aberta para que você possa entrar. Se você não é perfeito, as portas desta igreja estão abertas para te acolher. E, irmãos, sobre esse tema, ele é muito sensível porque talvez a gente não perceba na dinâmica da vida que nós podemos colocar algumas restrições para que as pessoas entrem no ambiente do reino de Deus, entrem no ambiente do Evangelho. Sem perceber, é como se nós estivéssemos colocando bloqueios na vida das pessoas para que elas não conheçam Jesus, não conheçam o reino de Deus. Eu digo sem perceber porque nós estamos sendo constantemente construídos nas nossas ideias, na nossa cultura, na nossa religiosidade. Muitas vezes há uma deficiência em beber diretamente da fonte das águas da vida, que é ler a Bíblia. Muitas pessoas têm, eu sei que não é você, mas muitas pessoas têm dificuldade de ter uma disciplina de leitura bíblica. Muitas pessoas têm distanciamento de uma vida devocional, de uma vida de oração. E muitas pessoas são formatadas por uma série de ideias que vêm de todos os lados. Eu não sei como que faz essa pesquisa, né? Mas tem gente que pesquisa acho que tem essa informação, quantas horas você fica no Facebook, no Instagram, quanto tempo você fica na rede social, quanto tempo você utiliza o WhatsApp. Então, como nós estamos sendo construídos, as ideias que estão chegando na nossa mente, é isso que está nos formando. E até mesmo o consumo de material e de produto cristão, evangélico, religioso, das mais diversas fontes, ideias e tendências, estão nos construindo. Eu não sei que água você está bebendo. E isso pode gerar restrições para que as pessoas entrem no reino de Deus. Muitas vezes a igreja local é esse ambiente, nós aqui somos joinhas, nós estamos certos, olha, Deus está feliz com a gente, mas a igreja que está ali do lado, que está lá no outro bairro, nem tanto. Isso já é colocar uma restrição naquilo que Deus deseja fazer. E, irmãos, as pessoas às vezes ficam cegas para isso. Alguns dias atrás eu passei por uma consulta médica e na conversa ali com o médico, o doutor, ele acabou descobrindo que eu sou pastor. E aí eu não sei se todo médico é assim, mas aquele médico parecia que ele não estava cuidando só da saúde física, ele já queria me dar conselho espiritual, conselho moral, conselho social, ele acha que ia resolver tudo ali, né? E eu só fui por um problema físico, eu queria que ele me atendesse, no problema que eu estava passando.
E ele começou bem, falando da filha dele que se converteu, que viajou o mundo por causa da conversão, hoje estava na Coreia, e é uma menina boa, que não faz coisa errada. Esses eram os conceitos que ele tinha da filha. E falou que o filho dele também começou na igreja, mas aí ele não concordava muito, porque ele dava mesada para o filho dele, e o pastor pediu o dízimo da mesada, e ele dava a mesada certinha para o filho dele, e começou a entrar em conflito. E aí eu fui percebendo que ele era divorciado, que esses filhos estavam morando com a mãe, e não com ele, que ele sustentava. E aí começou, a crítica sobre pastor, sobre padre, sobre igreja evangélica, sobre igreja católica, sobre a ex-esposa, até que ele não aguentou. Ele falou: olha, esse negócio de igreja é gente que enche a cara, que bebe, que rouba, que está vida financeira destruída, eles que vão para a igreja para tentar alguma coisa melhor. É a visão que ele tinha. E aí ele termina dizendo: mas eu sou uma pessoa sou uma pessoa boa, eu não preciso, para que eu vou na igreja? Eu estou bem, não faço mal para ninguém, trabalho, enfim. Ou seja, ele tinha uma habilidade. Eu vou fazer retorno com ele ainda, eu estou orando para ver o que eu vou falar para ele. Ele tem uma habilidade muito grande de enxergar o erro de todo mundo ao redor, mas é cego para enxergar quem ele é, enxergar como que ele está. E eu comecei a pensar sobre isso, e por isso eu trouxe essa história, irmãos, porque será que nós estamos enxergando bem quem nós somos? Será que a gente não precisa de um colírio espiritual para enxergar o nosso interior? Nós como igreja, nós pessoalmente, porque não é fácil. Às vezes a gente vai construindo valores que a gente fica cego para quem de fato nós somos. E fica enxergando muito bem o erro daqueles que estão ao nosso redor. E eu queria falar sobre isso, usando o texto quando Jesus chama Mateus ou Levi para segui-lo. Esse texto é narrado nos 3 evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas. Mas eu vou usar aqui o texto que está em Mateus, capítulo 9, a partir do verso 9. Mateus 9, 9, diz assim: passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Até aqui. Irmãos, o chamado de Levi, o chamamento de Levi, ou Mateus, como a gente vê nos evangelhos, o escritor, o evangelista Mateus, o discípulo Mateus, o apóstolo Mateus era chamado de Levi em alguns evangelhos. Ele é muito simbólico, porque o cobrador de imposto, ou o publicano nesse tempo aqui, ele era um judeu. Ele era um judeu
que vivia lá na cidade. Mas, potencialmente, era uma pessoa negociadora, uma pessoa politizada, uma pessoa que aproveitava oportunidades da vida e que o dinheiro falava mais alto. Então, eram pessoas que se relacionavam com o Império Romano, com o poder de Roma, e que tinham interesse financeiro. Talvez eram agricultores, pecuaristas ali, eram pessoas da sociedade que eram eleitos cobradores de impostos ou publicanos, que vem da palavra do poder público, que representavam o domínio público que era Roma. Por isso eles eram publicanos, eram como se fossem agentes do governo romano, ali cobrando impostos do povo de Israel. Então, essas pessoas eram pessoas mal vistas diante da sociedade. Eram pessoas que, de alguma forma, o quanto elas ganhavam não correspondiam ao bem que elas possuíam. Então, eram pessoas que tinham casas grandes, bens, elas prosperavam muito. Por quê? Nos impostos que eles cobravam, que eram diversos impostos anuais, né, que as pessoas tinham que pagar para Roma, um percentual daquilo era desviado para um interesse particular de um publicano e de um pecador. É esse homem, então, que Jesus convida para segui-lo. Nós sabemos pelos outros evangelhos que eles estavam na cidade de Cafarnaum. E nessa cidade, Jesus, ele agiu muito, ele ensinou muito, ele curou, ele agiu, ele tinha um ministério muito forte naquela cidade, naquela região. Então, certamente, Mateus sabia quem era Jesus. Certamente Jesus passava por ali. Normalmente os lugares de cobrar impostos ficavam em lugares estratégicos, ou num porto, ou num lugar de destaque da cidade. E o que ele não esperava era que Jesus iria chamá-lo. Quando Jesus fala, vem me seguir, Mateus não pensa duas vezes. Ele abandona o seu posto de trabalho. A gente imagina assim, né? Abandona o seu posto de trabalho, abandona ali a sua profissão, abandona o dinheiro ali que era fácil para ganhar e passa a seguir Jesus. Numa cena seguinte, Jesus está jantando, tomando uma refeição, aqui diz em casa, mas lendo os demais evangelhos, a gente entende que era na casa do próprio Mateus, do próprio Levi. E quando ele vai convidar Jesus para estar na casa dele, ele convida os seus discípulos, ele convida os seus amigos, e a turminha do Mateus, irmãos, era aquela turminha, eu não sei como que a gente poderia imaginar, né? Mas a Bíblia diz, publicanos e pecadores, era só corrupto e aqueles que queriam um dia ser corrupto, tinha interesse naquele povo ali de ter relacionamento, né? Porque vou ganhar um dinheirinho aqui, vou ganhar alguma coisa aqui. Então eram publicanos e pecadores, Jesus, os discípulos e ainda ali um pouquinho mais distanciado, porque a gente vê aqui que tem os religiosos, os fariseus, aqueles que eram judeus, que defendiam ali extremamente a religião, eles estavam ali. Nós vamos ver que eles não se assentavam com esses impuros, mas eles estavam ali. Então era uma casa muito grande. A casa de Mateus era uma casa muito grande. E estava ali toda essa turma. Jesus e com seus discípulos, eles ainda estavam sendo preparados, ainda estavam sendo ensinados. Mateus acabou de ser chamado, né? Era o início ali do ministério de Mateus. Jesus estava ensinando. E aí chegam os religiosos,
os fariseus, e eles não suportam aquela cena. Aquela cena de Jesus comendo com aqueles publicanos, irmãos, era revoltante no coração de um religioso, de um fariseu. Eles não aceitavam aquilo. Como é que pode um mestre, alguém que está ensinando da parte de Deus, que está se apresentando como um homem de Deus, ter um tipo de atitude como essa? Porque um publicano, um cobrador de impostos, eles nem deixavam nem entrar no templo. Os fariseus bloqueavam, os religiosos bloqueavam. Um publicano, ele tinha que ficar lá fora, em pé, para poder buscar Deus. Ele era proibido de entrar no templo. Quanto mais sentar com um sujo desse, com um pecador desse, com um maldito desse, e ter uma refeição com ele. Eu estou dizendo esses termos para vocês entenderem o que era um publicano para um fariseu. Para o povo normal, um publicano já era como se fosse um palavrão. Você pode me chamar de pecador, mas de publicano não. Era mais ou menos assim. Então, dentro da classe dos pecadores, do povo normal, existia uma classe pior. Imagine o pior pecado aí que te causa maior repulsa quando alguém pratica. Era isso. Era um lixo, um publicano. Era alguém que traiu a nação, que roubava a nação, corrupto, que tirava dinheiro da nação, que mandava para a nação opressora, que oprimia os seus irmãos judeus, tirava vantagem e vivia se enriquecendo nessa condição. E do outro lado, você tem o religioso, o fariseu, zeloso, fazia tudo dentro da lei, cada vírgula e cada ponto ele se esforçava em obedecer. Se ele tinha 10 sementes de lentilha, ele separava uma para o dízimo e só usava 9. Era nesse ponto mesmo extremo que chegava a religião desses homens. Então, de fato, eles não se conformavam de ver Jesus sentado com aqueles pecadores, com aqueles publicanos. Era irmãos, esse chamado, nós vamos ver que esse chamado de Levi, ele era extremamente necessário para a gente entender o que eu quero falar com vocês aqui esta manhã. Mas antes disso, os religiosos fariseus, irmãos, não tiveram coragem, por mais indignado que eles estavam, eles não tiveram coragem de entrar ali e falar para Jesus: mestre, o Senhor, sendo santo de Deus, está comendo com esses publicanos e pecadores. Não tiveram coragem de encarar Jesus. E aí usaram o método maligno da retaliação. Eles chegaram no cantinho: seu mestre come. Jogou no ouvido dos discípulos, que ainda estavam sem informação. Alguns novos convertidos ali ainda, começando recentemente a seguir Jesus, soprando na orelha: seu mestre está comendo com publicanos e pecadores? Que negócio é esse? Que mestre é esse? Que atitude é essa? Começou a colocar pulga atrás da orelha, começou a colocar questionamento, começou a trazer uma ideia ali, né, de colocar em xeque se Jesus realmente era um homem de Deus. E aí Jesus, ouvindo isso, então estava ao alcance ali de ouvir, e eles ouviram Jesus dizendo: eu vim não para pessoas que estão sadias, não para pessoas que pensam estar sadias, mas eu vim para aqueles que estão enfermos. Eu quero que vocês entendam o que é misericórdia e não sacrifício. Então, naquele ambiente, naquela casa, irmãos, onde está toda essa turma, Jesus então faz esta declaração. E eu quero me aprofundar então nesse ambiente todo que eu falei aqui para vocês. Primeira coisa,
ninguém jamais teve tal fé nas possibilidades da natureza humana como Jesus. Quando Jesus chama Mateus, irmãos, ele está dizendo: eu estou abrindo as portas da salvação para qualquer ser humano. Ele está dizendo: eu não faço restrição de pessoa alguma, não importa o que essa cidade, o que essa sociedade, o que essa religião ensinou vocês até agora. Eu chamo o pecador ao arrependimento, independente do nível de pecado, da profundidade de pecado, da classificação do pecado que você coloca sobre a vida da pessoa. Eu chamo, e quando ele se levanta e me segue, a vida é transformada. Então isso é muito importante, a gente entender que na cabeça de um religioso há restrições, há bloqueios, há classificação, há regras, mas na cabeça de Jesus ele diz: o reino de Deus está aberto para todos aqueles que são chamados. Ele chama então o homem que irmãos, a religião já tinha desistido de um corrupto, de um safado, de um malandro, de um ladrão, como um cobrador de impostos. Mas Jesus está dizendo: ele faz parte do meu plano, ele está dentro do meu projeto. Esse homem, eu estou escolhendo ele para me seguir. E aquele homem que irmão, é assim, ó, quem passava por ele, um religioso que passava por ele, virava a cara, dava aquela desprezada: você é um lixo, você é contra o povo judeu, você é contra a religião judaica. E Jesus olha para ele e fala: você serve para aquilo que eu estou fazendo, vem e me segue. Jesus está dizendo, irmãos, que a porta do reino de Deus, do Evangelho, ela está aberta para todos, não tem restrição. Jesus não faz restrição. Jesus não faz restrição, não faz acepção de ninguém. Não é Jesus que faz isso. Nós vamos entender que é esse pensamento religioso que muitas vezes a gente está inserido dentro de tudo que eu falei aqui. Por isso eu defendo, irmãos, nós precisamos ler a Bíblia. Precisamos ler a Bíblia. Não adianta a gente querer ter uma vida espiritual, uma espiritualidade ativa, uma revelação da parte de Deus, sem ler a Bíblia. A gente vai acabar sendo refém de alguns direcionamentos que as pessoas, os religiosos vão. Será que é? Será que não é? Precisamos orar. Precisamos ter disciplinas espirituais. Se a gente, de fato, estamos diante da representação do reino, do pão e do cálice, e a gente precisa estar preparado para isso. Para Jesus não há proibição. Repete isso comigo: para Jesus não há proibição. Em relação às pessoas que vão estar sendo chamadas para entrar no reino de Deus. Não é Jesus que proíbe. Somos nós. É a religião. Os religiosos não admitiam o que Jesus estava fazendo. Eles não conseguiam engolir essa atitude que Jesus estava fazendo. Imagina. Isso quebrou a mentalidade deles. Eles tinham certeza, dentro daquilo que eles aprenderam até aquele momento, que eles estavam certos e que Jesus estava agindo errado. É como o médico que eu falei, só esses coitados, esses miseráveis, esses necessitados que precisam de Jesus. Eu não preciso. Eles entendiam que a religião, que seguir as regras, que fazer o que eles faziam já era o suficiente para a vida deles. Enquanto Jesus, ele senta e come com esses pecadores e publicanos. Os convidados, irmãos, que têm maior consciência de pecado e da necessidade de Deus, é que estavam ali comendo com Jesus. A porta estava aberta, estavam todos ali. Enquanto alguns se sentiam
autossuficientes em si mesmo, não precisavam daquilo. Mas aqueles que entendiam, eu estou tendo uma oportunidade aqui. Eu não posso nem entrar na sinagoga, eu não posso nem entrar no templo, e esse homem aqui está comendo junto comigo, está me ensinando. Eles tinham uma consciência de que eram, de fato, e eram pecadores, e eram muitos ali ladrões, corruptos, enganadores, aproveitadores, fizeram muitas coisas erradas, sim, mas tinha um homem ali sentado com eles, tinha um homem ali ensinando aqueles pecadores da parte de Deus. Irmãos, o que muda o ser humano é o quanto ele tem desse entendimento, dessa fome, entender, de sentar e comer com Cristo, e ter essa comunhão com o Senhor, e receber o que Ele tem para entregar. É só isso que muda o ser humano. É só isso que muda a humanidade. A gente fica aí com tantas expectativas, não é? O mundo, o Brasil, está com tantas expectativas, todo mundo tem ideia para tudo, conselho para tudo, todo mundo é analista de todas as situações. Mas, de fato, a única coisa que vai mudar a humanidade é a conversão em Cristo Jesus. O que mudou Mateus foi quando ele se converteu a Jesus. O que eu creio que dessa conversa que outros homens receberam o amor, receberam a instrução, receberam a presença de Jesus e foram transformados naquela refeição. O que importa aqui é essa aceitação. Eu quero, eu preciso, eu tenho fome, eu entendo quem eu sou e eu entendo quem Jesus é. E se Ele está me recebendo, eu quero me assentar à mesa com Ele. Porque, se a gente for ler o texto aqui, pode parecer que esses aqui que Jesus está sentado, esses são os doentes, e aqueles são os que estão com saúde, né? Esses são os necessitados, e aqui estão aqueles que não têm necessidade. Então, Jesus, como se eu vim para esses? Não, Jesus veio para todos. Jesus veio tanto para o pecador quanto para o religioso. Ele veio para todos. A questão é, quem está aberto para se assentar à mesa com Jesus? Para receber o que Jesus tem a entregar? Para compartilhar a comunhão com o Senhor? E esses homens religiosos não estavam. Eles estavam satisfeitos em si mesmos. Eles estavam certos de que eles estavam agindo corretamente e que Jesus estava errando. É como se Jesus dissesse: não vim convidar pessoas satisfeitas consigo mesmas, que estão convencidas de sua bondade e que acreditam não necessitar a ajuda de ninguém. Não dá para Jesus tratar quem se acha joinha. Jesus vai tratar aquele que de fato entende quem é e que precisa ser tratado pelo Senhor. Então aqui eu quero destacar para vocês, irmãos, o perigo dessa mentalidade religiosa, de achar que nós somos melhores do que outros. O médico que eu falei, ele se achava melhor do que os outros. Quando a gente olha na horizontal e começa a fazer comparações horizontais, é isso. O religioso, fariseu, ele conseguia fazer algumas coisas que o pecador, o publicano, não conseguia fazer. Então ele se sentia santo dentro do seu entendimento religioso. Será que isso é diferente com a gente aqui hoje? Às vezes a gente está assim, não, eu consigo fazer algumas coisas aqui dentro da igreja que os outros que estão fora não conseguem. Então eu estou bem. Porque na fila do inferno, aqueles lá estão na minha frente. Eu começo a pensar em coisas que eu consigo praticar e outros não. Numa análise
horizontal. Mas quando eu analiso a atitude de Jesus, quando eu olho para Jesus, quando Jesus é a minha inspiração, quando Jesus é o meu foco, quando Jesus é o meu modelo, aí eu percebo de fato quem eu sou. Aí eu vejo o quanto eu preciso beber dessas águas. Irmãos, a restrição religiosa, ela é muito sutil. Vamos lá, nós estamos aqui, num prédio, que nós chamamos igreja. Você veio para cá, a não ser os que estão assistindo pela internet. Você está aqui, pegou seu carro, tomou seu banho, colocou a sua roupa, passou o seu perfume, veio para cá. Aqui já é um ambiente de restrição, porque nem todos têm coragem de entrar nesse ambiente. Se sentem indignos, fogem desse ambiente. Talvez porque a gente pode estar se colocando como superiores, especiais, como melhores do que eles. Talvez a nossa postura pode estar fechando algumas portas para que as pessoas entrem neste lugar. Por isso, irmãos, é tão especial o lugar que aconteceu esse encontro, que foi numa casa. Numa casa, entrou discípulo, entrou Jesus, entrou publicano, entrou pecador, entrou religioso, entrou todo mundo. Porque era mais fácil, o acesso era mais tranquilo, havia mais liberdade. Eu não estava indo num lugar religioso, aqui é um lugar religioso. Muita gente enxerga aqui como um lugar religioso. Por que muita gente não ora e não lê a Bíblia? Porque acha que precisa estar num lugar religioso para poder ter um momento com o Senhor. Mas o momento com o Senhor está aqui dentro de mim, nós vamos ver depois. Está onde eu estiver. E esse encontro que acontece na casa mostra como é importante as casas abertas, como é importante a porta da minha casa está aberta para que todos possam entrar, para que qualquer tipo de pessoa possa entrar. Vai entrar religioso? Já entrou religioso. Vai entrar pecador? Já entrou pecador. É assim que funciona. E ali a presença de Jesus tem que gerar transformação na vida das pessoas. Então, nem todos vão reconhecer a presença e a ação de Jesus. Isso é bloqueio da religião. Achar que somos melhores que os outros, virarmos as costas, achar que a gente faz certo e o outro faz errado. Tudo isso vai fechando portas. Quando a gente diz proibida a entrada de pessoas perfeitas, é essa pessoa que acha que não precisa ser tratada, que acha que já está satisfeita em si mesma, que tapa os ouvidos para aquilo que o Espírito Santo diz à igreja, que acha que já está bom no nível de santidade que chegou. O Evangelho não vai tratar essas pessoas. O Evangelho vai tratar aquele que chega humilde e quebrantado e diz: Senhor, eu preciso de Ti. Jesus não fechou as portas para os religiosos. Tanto é que Nicodemos, que era um grande religioso, um chefe desses fariseus, um chefe de sacerdotes, ele foi ter com Jesus, Jesus o recebeu, ele sentou com Jesus, Jesus o recebeu e ele foi transformado a partir daquela conversa que ele teve com Jesus. Então Jesus não tem restrição a pessoa alguma, quem tem somos nós. A gente tem a tendência de classificar. A gente tem a tendência de dizer, não, esse está, aquele não está. Esse merece, aquele não merece. Esse compreende, aquele não compreende. Esse não tem mais jeito, aquele ainda tem jeito. Isso é coisa da religião, é coisa humana. Jesus diz, todos, 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 todos. Não há restrição, não há classificação aos olhos de Jesus. Então, quem que a gente está seguindo? Jesus ou a religião?
Os nossos olhos são os olhos de Jesus para a vida, ou os nossos olhos são os olhos da religião para a vida? Jesus disse para eles: desejo misericórdia e não sacrifícios. Diz para esses homens religiosos. Esses homens religiosos eram especializados em sacrifício. Eu tenho 10 grãos, eu separo um. Eu posso dar tantos passos no sábado, não posso dar mais nenhum passo agora, eu paro por aqui. Eu não posso acender um fogo, eu não posso amarrar uma corda. Eles tinham regras para todas as coisas. Eles eram especialistas em se sacrificar por Deus. E aí Jesus dá uma dessa. O contexto, desejo misericórdia e não sacrifícios. O contexto aqui, ele, em resumo, ele fala: a misericórdia é um atributo do ser humano interior. É algo que brota na essência do ser humano. A misericórdia é algo que é quem eu sou, está lá dentro de mim. O sacrifício é algo exterior, é algo que eu posso programar, planejar, é algo que as pessoas podem ver, é um símbolo exterior. Mas o símbolo exterior, ele nunca vai superar aquilo que eu sou na essência. Então, o que o Senhor quer é misericórdia, é uma transformação essencial. Quando Saul, ele desobedece a Deus, a ordem de Samuel, que é explícita, a gente não tem muito tempo, mas ele desobedece a ordem de Deus, para pegar o rei, para pegar o gado, para poder sacrificar a Deus, para que todo mundo veja que ele é o grande rei Saul. Naquele dia, ele perde a unção de rei, porque ele desobedeceu. Não adiantou nada um monte de sacrifício, porque o coração dele estava errado, estava no engano, ele queria aparecer, para ser aceito pelo povo, pela população. Ele perdeu a unção de rei naquele dia. E o texto que diz ali eu quero obediência e não sacrifício. Então, essa misericórdia interior está muito relacionado com a obediência dentro do nosso coração. A obediência e a misericórdia, elas andam aqui juntas. Talvez elas até evitem uma grande necessidade de sacrifícios. A religião, ela prevê, sabe? Então, é muito ativismo, muita fazeção, muita gente querendo aparecer, fazendo as coisas para que os holofotes venham, para que tenha reconhecimento do pastor, dos irmãos, da igreja. Deus está vendo o nosso coração. Será que tudo isso vai afastando as pessoas? Muitas vezes, ao invés de trazer para perto, ao invés de abrir portas, nós podemos estar fechando portas. Nossa, mas aquele homem, aquela mulher consegue fazer tantas coisas, né? Ele é tão especial. Tem gente que é tão espiritual, irmão, você tem medo de chegar perto dela. Já viu gente assim? Tem medo de chegar perto dela porque parece que é de outro planeta. Parece que tem uma linha direta com Deus. Tudo isso é orgulho, é sacrifício, é querer aparecer para as pessoas. Quando a obediência, quando a misericórdia está dentro do nosso coração, a nossa vida passa a ser simples, atraente. A gente mais traz para perto, do que espanta. Religião espanta as pessoas. Mas Jesus Cristo, ele é aquele que atrai as pessoas. Por isso ele quer que o nosso coração seja um coração na essência misericordioso. Isso acontece, irmãos, nos conflitos da vida, nas opiniões que a gente traz, isso depõe como que está o nosso coração. Então nós precisamos mudar na essência. A religião, ela é egoísta, a religiosidade é egoísta. Não, eu busco para mim, porque eu sei jejuar, eu sei orar, eu vou, eu faço, eu conheço, eu entendo, eu sou a pessoa ungidona especial. É egoísta. Não consegue partilhar essa espiritualidade. A pessoa vai se excluindo
e olha assim e fala assim, esse povo aí é um povo que não consegue chegar no meu nível espiritual. Jesus não, Jesus senta e fala assim, não, vem cá, eu quero compartilhar a minha vida com você. É diferente. A religiosidade, ela condena. Quem tem um pensamento cheio de religiosidade, ele é condenatório, ele condena. Ele diz, não, você está errado, aquilo está errado, aquele comportamento está errado, aquela fala está errada, aquela pessoa está indo para o caminho errado. Ele condena tudo. É o que os fariseus faziam. Isso fecha as portas. O que eu estou dizendo, irmãos? Proibida a entrada de pessoas perfeitas. A igreja não pode proibir a entrada das pessoas aqui. Se a gente se achar perfeito, a gente vai estar com esse pensamento religioso bloqueando a entrada das pessoas aqui dentro. E eu digo aqui dentro, mas aqui dentro da minha vida. Às vezes a nossa postura dentro da vida, do trabalho, do convívio com as pessoas fogem da gente, ninguém quer ficar perto. A religiosidade, ela dá diagnóstico, mas ela não traz a cura. Religiosidade é isso. Traz o diagnóstico, mas é incapaz de trazer a cura. Jesus não. Jesus ele traz o diagnóstico, mas ele veio para curar os enfermos, ele veio para dar salvação àqueles que estão enfermos de alma, ele veio para trazer a resposta para as pessoas. Isso é seguir Jesus, irmãos. Olhar para o mundo e falar o que está errado, até eu consigo. Agora, trazer solução é Jesus. Só Jesus é que pode trazer a solução. E eu quero terminar com vocês lendo o Evangelho de João, capítulo 12 e verso 32. João 12 e 32. Jesus dizendo: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus estava falando sobre a forma que ele iria morrer. Ele dizendo, quando eu for levantado da terra, na cruz, atrairei todos a mim. É muito clara esta palavra. Quando a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, está relacionado com esse texto. Quando Jesus foi levantado na cruz do Calvário, que é o que nós vamos celebrar através da ceia do Senhor, ele atraiu todos a ele. Se o meu Senhor, na cruz do Calvário, está dizendo que atraiu todos a ele, quem sou eu para dizer quem merece e quem não merece? Quem sou eu para dizer quem vai, quem não vai? Quem sou eu? Deus não nos colocou como juiz, como supervisor, Ele nos colocou como avenidas que levam até Jesus. Eu estou aqui para levar as pessoas até Jesus. É como um rio que flui e leva até Jesus. Eu não fui colocado como a religião e a vida de muitas pessoas parece uma barragem que não permite que as pessoas que estão lá recebam a água. Não, tem que arrebentar isso aí, para que as pessoas possam beber das águas da fonte da vida, que é Jesus. A minha vida não pode ser uma barreira. Tem crente que parece que é o pedágio de Jesus, né? Fica bloqueando as pessoas, não deixando as pessoas passar, tem que pagar aqui, porque senão você não vai ser... Não, flui. Somos essas avenidas que fluem da graça do Senhor. Jesus, quando foi levantado, todos foram a Ele atraídos. Você representa Jesus ou a religião? Irmãos, tem muita gente que está dentro das igrejas, muita gente, especialista na religião cristã evangélica, bom na religião cristã evangélica. Olha, entendedor da religião cristã evangélica, mas muito distante de quem de fato é Jesus. Muito longe de quem de fato é Jesus. Hoje nós estamos diante da mesa da comunhão, aonde nós vamos afirmar
que representamos Jesus nessa terra. Que a gente possa refletir sobre isso. Qual bandeira eu estou levantando? A do Evangelho de Jesus Cristo? Ou de uma religião que foi implantada pela cultura da vida na minha cabeça? Vamos ser renovados pelo Espírito Santo de Deus nesta manhã. Feche os teus olhos. Enquanto nós tomamos posição aqui, rapidamente, para servirmos a ceia do Senhor, assim de olhos fechados, eu quero propor uma reflexão sobre a tua vida, antes que você participe da ceia do Senhor. O sacrifício de Cristo pelas nossas vidas. Um dia nos alcançou. Nós estávamos perdidos, sem Deus nesta terra, sem herança, condenados nos pecados, nos delitos. Mas um dia a graça do Senhor nos alcançou. Aqueles que nasceram de Cristo pertencem a Ele verdadeiramente. Representam o Senhor verdadeiramente. Por isso, esses elementos, eles estão tão importantes. Quem eu represento? Eu quero fazer essa pergunta para mim. Quem eu represento? Jesus Cristo? Ou uma mentalidade religiosa? Senhor, eu quero pedir, representando aqui, clamando em favor da tua igreja, pedir, Senhor, quebra os bloqueios religiosos. Quebra, Senhor, essas represas que têm interrompido o fluxo da Tua glória, da Tua presença. Quebra esse egoísmo religioso, esse orgulho religioso. Quebra, Senhor, o coração que quer ser juiz de causas que nem compreendem totalmente, Senhor. Senhor, nós não queremos ser formatados pelas ideias humanas, mas queremos, Senhor, ter o formato de Cristo em nós, como esperança da glória. Ó Deus, nos ensina o que é misericórdia e não sacrifício. Não queremos estar aqui, Senhor, nesta terra, oferecendo sacrifício tolo, sacrifício que não leva a nada, Senhor. Se o Senhor precisasse de sacrifício, de sangue, até hoje, Senhor, os animais estariam sendo mortos. Mas sabemos que o que o Senhor quer é misericórdia, obediência. Oh, Senhor, queremos Te representar nesta terra. Nos prepara, Senhor, como igreja Tua, para que possamos, de fato, ser as mãos de Cristo, ser os olhos de Cristo, ser a expressão de Cristo, ser a boca de Cristo, Senhor, nesta terra, Pai. Fala ao coração de cada um, que o Teu Espírito Santo alcance cada vida nesta hora e nos prepare, Senhor, para esse momento de honra, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você